Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas que através da Rádio Liberdade FM, através do nosso canal no YouTube, juntamente com vocês aqui presentes nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nos unimos e nos reunimos ao redor da palavra, ao redor da Eucaristia, na manhã desta quarta-feira da Semana Santa, dia 16 de abril. Caminhando com Jesus, nós estamos já às portas do cenáculo, onde ele, ao cair da tarde da Quinta-feira Santa, sentará à mesa com os seus discípulos, celebrará ali a primeira Eucaristia do mundo, a primeira Santa Missa do mundo, lavará os pés dos seus discípulos
os ordenará como primeiros bispos da Igreja, deixará para nós estes dois sacramentos inseparáveis, o sacramento do sacerdócio, o sacramento da Eucaristia. Tudo é motivo de festa, tudo é motivo de alegria. A Páscoa vai chegando, mas neste alegrar-se pela Páscoa, neste caminho que vai nos conduzindo para a alegria da instituição da Eucaristia, há sempre a lâmina do mal que corta, que passa por ali. Não é à toa que amanhã, quinta-feira santa, quando todo o presbitério estiver com o branco, o dourado, as flores, quando cantarmos glória, tudo for solene, na hora da instituição da Eucaristia, nós bateremos a matraca. Ela nos dirá: é gozoso, mas é doloroso, porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Emanuel, será entregue na mão dos pecadores. Mas Jesus não olha apenas a tristeza de ser entregue por um dos seus discípulos, ele olha o seu amor. E no amor de Cristo, ele nos ensina que o amor é sempre vencedor. Judas o traiu, mas a Eucaristia permanece. O amor de Deus permanece em cada sacrário. O amor de Deus, de novo, se imola no sacrifício da Eucaristia, que prolonga, atualiza e perpetua a última ceia do cenáculo e o sacrifício único e perfeito do Calvário. E diante de uma prova de amor tão grande como a Eucaristia, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Eu já falei bastante de Judas nesses dias. Hoje eu gostaria de falar sobre o zelo pela Eucaristia. Os discípulos que caminharam com Jesus por 3 anos de vida pública compreenderam que para Jesus não serve uma coisa improvisada. É preciso que nós nos preparemos. E a Eucaristia foi sendo formada, foi sendo gerada no coração de Jesus, ao ponto de, segundo o Evangelho de São Lucas, o coração de Jesus dizer para os seus apóstolos, na noite da Quinta-feira Santa: eu desejei ardentemente que chegasse esse momento. Essa frase belíssima de Jesus, nas portas de celebrar a primeira Santa Missa do mundo, é o que deu origem à música de abertura da nossa rádio. Eu desejei ardentemente que chegasse novamente o momento de oração. Justamente esta frase do próprio Jesus é que dará o nome ao documento belíssimo do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre a necessidade da formação litúrgica do povo de Deus. Desiderium desideravi, eu desejei ardentemente. Nós não podemos tratar a Eucaristia como se fosse algo que em 5 minutos a gente improvisa e que de qualquer jeito a gente celebra ou participa. A Eucaristia, preparada por Jesus no seu coração, a Eucaristia, preparada a sua celebração com zelo pelos apóstolos, ela precisa encontrar em mim e em vocês este mesmo zelo. Assim como Cristo Jesus arde de desejo de entregar-se a nós na Eucaristia, é preciso que nós também nos perguntamos, sobretudo nós sacerdotes,
Se eu, como sacerdote, eu desejo ardentemente que chegue o momento de eu celebrar a Eucaristia? Ou será que para mim e para algum sacerdote, à medida em que se aproxima a hora de celebrar a missa, parece que virou um peso? Você, meu irmão, minha irmã, leigo, leiga, consagrado, consagrada, religioso, religiosa que me ouve, à medida em que se aproxima o horário, o dia de você participar da Santa Missa, o seu coração também deseja ardentemente que chegue esse momento? Ou para você a Eucaristia se iguala ao valor que Jesus tem para Judas Iscariotes? Não nos esqueçamos do Evangelho de segunda-feira. Para Judas, Jesus vale menos do que um vidrinho de perfume. A Eucaristia para nós, ela vale quanto? O salmista nos dirá o valor que tem a Eucaristia. Há um salmo, o Salmo 62, que diz exatamente isso. O vosso amor, ó Deus, vale mais do que a própria vida. A Eucaristia é o sacramento perpétuo da presença amorosa de Deus. A Eucaristia é o amor de Cristo, é a presença viva e real de Cristo, debaixo da humilde aparência do pão e do vinho. Então, com o salmista, nós podemos e devemos olhar para cada Santa Missa, olhar para cada sacrário da terra inteira e dizer: a Eucaristia vale mais do que a nossa própria vida. Por isso, quantos mártires ao longo da história da Igreja morreram, derramaram seu sangue de maneira tão sangrenta, justamente para defender a Eucaristia, para celebrar a Eucaristia, para adorar a Eucaristia, para comungar a Eucaristia, nesse excesso do amor do coração de Jesus, que deseja não apenas morrer e ressuscitar por nós, mas deseja ser na Eucaristia o Emmanuel, o Deus conosco, tão perto de nós, que inclusive a nossa mão pode tocar. Vejam, meus irmãos e irmãs, se você precisa falar com uma autoridade, seja um prefeito, um governador, um juiz, se você precisa falar com o presidente, um rei, sabe Deus quem, até o Papa, apesar de tão humilde ser o Papa Francisco, mas ele tem todo o protocolo do Vaticano. Você precisa marcar horário, ver a agenda. Se você não tem um documento, você não entra. Para conversar, para se alimentar, para tocar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você não tem protocolo nenhum. Basta que você vá à igreja mais próxima da sua casa e ali no sacrário você toca, você conversa, você está ali diante da maior autoridade do céu e da terra, você está diante de Deus vivo. E quantas vezes a celebração da Eucaristia, a comunhão eucarística, a adoração ao Santíssimo Sacramento tem para nós um valor menor do que um vidrinho de perfume. Percebem? Esse sentimento de Judas Iscariotes de desvalorizar Cristo também ronda o nosso coração. Também ronda o nosso coração e nós precisamos pedir hoje a Jesus esta grande graça, a graça de nos prepararmos com zelo. Olha o que diz o salmista: o zelo e o amor por vossa casa, meu Deus, me devoram como fogo abrasador. O zelo pela Eucaristia. Como é triste passar por algumas igrejas e ver tudo como de qualquer maneira. Igrejas sujas, toalhas de qualquer jeito,
os objetos da Santa Missa descuidados, o povo de Deus participando da Santa Missa como se estivesse vendo uma peça de teatro ou coisa parecida, nós padres celebrando a Santa Missa de qualquer jeito, não obedecendo norma litúrgica, inventando as piores aberrações. Vejam, será que nós nos encaixamos nesse grupo de discípulos que dizem, onde quer que preparemos a Páscoa, ou nós seguimos os passos de Judas e vamos tratando Jesus na Eucaristia de qualquer jeito e qualquer jeito vale? Termino essa reflexão, esta homilia, recordando uma passagem de um livrinho que eu já pedi que vocês lessem outras tantas vezes, mas quando a indicação é boa, vale a pena. É um livrinho chamado O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. E nesse livrinho do Pequeno Príncipe, se você não leu, leia. Se você já leu, leia pelo menos uma vez por ano. E leia pensando no seu amor pela Eucaristia. Quando o Pequeno Príncipe vai querer fazer amizade com a raposinha, a raposa diz para ele, não é de qualquer jeito. É preciso que você sente-se à distância e a gente se olhe longe um pelo outro. Com o passar do tempo, eu me aproximo de você, você se aproxima de mim. E outra coisa, diz a raposa, você não vai vir me visitar qualquer hora. E o Pequeno Príncipe interroga a raposinha e diz, mas por quê? Falou, não, eu preciso me preparar. E sabendo que aquela hora é você quem chega, os seus passos não me causarão medo. Assim, se me dizes que vem às 4 da tarde, desde as 3 da tarde, eu estarei inquieta à sua espera. E quando o Pequeno Príncipe precisa ir embora e eles choram, a raposa diz para ele, não chora, seu bobo, porque eu vou estar sempre com você. Mas eu estarei longe, diz o Pequeno Príncipe. E a raposa diz, o seu cabelo é dourado, igual um campo de trigo. Quando eu ver o vento chacoalhando os trigos dourados no campo, eu saberei da sua presença. Vejam, meus irmãos, se você sabe a hora que você vai participar da Santa Missa, pense nessa raposinha do Pequeno Príncipe. Se me dizes que chegas às 4, desde as 3 da tarde, estarei inquieta à sua espera. Estejamos inquietos, aguardando o momento da Eucaristia, de celebrar, de comungar, de adorar Jesus. Preparemos com zelo o lugar onde nós vamos celebrar a Eucaristia, mas sobretudo preparemos com zelo a nossa alma. Aqueçamos o coração para que, ao chegarmos para celebrar, comungar e adorar a Eucaristia, o nosso coração possa olhar para Jesus e dizer, Jesus, se para Judas o Senhor valia menos que um vidrinho de perfume, eu vim hoje a essa missa para lhe dizer, para mim o Senhor vale mais do que a minha própria vida. E quem nos ajuda a bem nos prepararmos para celebrar, adorar e comungar a Eucaristia é aquela que é a mãe da Eucaristia. Se a Eucaristia brota do coração de Jesus, Jesus brota do seio do Pai Eterno e do seio imaculado de Maria. Maria, a mulher eucarística, que em tudo soube se preparar para Cristo,
que ela também nos ajude na humildade e na simplicidade. Na Evangelii Gaudium, o Santo Padre, o Papa Francisco, diz que Maria é aquela que, com alguns paninhos e uma montanha de ternura, soube transformar um curral de animais em palácio para Deus. Que Maria nos ensine, na humildade, no zelo, a preparar as nossas igrejas e o nosso coração com os humildes paninhos que temos, para que as nossas igrejas e o nosso coração sejam todos os dias um palácio para Jesus na Eucaristia. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.